No domingo, ao amanhecer, saí do Rio. Renato veio me apanhar num carrão quase de luxo, que me chamou a atenção. Esse carro do partido, carro de rico, a polícia não para na estrada. Eu tinha um Dodge Dart, então. Ele estranhou, oh, isso é um carrão. Eu falei, pois é, isso é carro de rico, então a polícia para menos, né? Tem mais respeito. Pronto, foi isso. Aí, em São Paulo, eu entreguei para o pessoal de segurança do partido que o levou para fora. Minha atenção tinha outras razões. O afastamento da família, dos amigos, o rumo imprevisível que minha vida estava tomando. Aqueles primeiros 10 meses de clandestinidade me ensinaram que o mais certo era apostar no pior. Teresa foi ao meu encontro em São Paulo. No início da manhã, chegava ao apartamento de Antônio Henrique Amaral, pintor amigo, mas que não se metia em política. O Goulart me procurou e disse que estava querendo passar em São Paulo, que ele ia sair para Buenos Aires. Então, se eu poderia acolhê-lo alguns dias. E aí ele ficou lá, ele e a Teresa ficaram lá no apartamento e não saíam, não podiam se mostrar. Eles entraram de noite e ficaram lá, se instalaram e ficamos convivendo. Eu acredito que mais ou menos uma semana, por volta de uma semana, 7, 8 dias, até quando ele foi embora. E o zelador toda hora me procurava, o senhor Amaral, quem são os seus hóspedes? São os seus hóspedes, eu preciso ter a relação dos seus hóspedes aqui comigo, porque eu estou sabendo que tem um casal que mora aí com o senhor. Eu falei, sim, é um casal de meus amigos, minhas visitas, e não interessa mais ninguém. São meus visitantes e eu não vou lhe dar nenhuma referência de quem são, porque não é da sua conta. Naquela noite decidimos ir ver a peça do Antunes no Teatro de Arena. Era a minha última noite ali e eu estava convenientemente disfarçado. Entramos depois que a luz apagou e sentamos na última fila. Fim do espetáculo, antes que a luz acendesse, deixamos a plateia, mas ao chegarmos à sala de espera, deparamos-nos com Antunes, que havia sido avisado de minha presença, não sei por quem. Levei um susto, mas sorri. Ele me abraçou comovido. A gente não devia ter vindo. Foi tolice minha. Seguiram por uma rua escura, caminhando apressadamente. De súbito, alguém se coloca diante dele e o detém. Goulart, você por aqui? Era o Vilas Boas Correia, jornalista, seu colega de redação. Murmurou qualquer coisa, bateu fraternalmente em seu ombro e se afastou rápido. Puxou Teresa pela mão. Na esquina pegaram um táxi. Não há dúvida. Eu tenho mesmo que sair do Brasil, disse Goulart. E mamãe, inclusive, me contou, né, uma história que ela foi levá-la à rodoviária de São Paulo, só até ali que eles estiveram juntos, né? E aí dali ele pegou um ônibus e que tocava Bésame Mucho, como se for esta noite, na última vez.
Ademir me entregou a passagem e minha nova carteira de identidade, que só examinei no ônibus. Estranhei que tivesse mudado meu nome e mantido os nomes de meus pais. Pela primeira vez duvidei da eficiência do trabalho clandestino do partido. Já que mudaram o meu nome, por que não mudar tudo? Por que deixar um indício capaz de me identificar? Mais tarde, numa das paradas do ônibus, perguntei isso ao Ademir, que não me pareceu dar importância ao fato. É burrice mesmo. Tem muito cara burro no partido. Essa resposta quase me fez desmoronar. Se o partido é assim, jamais fará a revolução, pensei comigo. Será que caguei minha vida por nada? Seguimos em direção à ponte que une sobre o rio Jaguarão os dois países. Meu coração batia forte. Aproximava-se o momento decisivo. O Wilson dirigia o veículo pelas ruas estreitas, enquanto eu, sentado ao seu lado, era só tensão e expectativa. Quando atingimos o posto de fiscalização, o Wilson abriu-se num sorriso e cumprimentou os policiais que examinavam os papéis dos viajantes. É meu amigo, disse apontando para mim. Um dos policiais me cravou um olhar penetrante que me fez estremecer. Com o sinal, mandou que passássemos. Ao chegar ao outro lado do rio, fora do território brasileiro, senti uma estranha e inesperada sensação. Um peso enorme parece ter saído de minhas costas. Eram meses e meses de tensão que terminavam naquele momento. Você agora está fora do alcance deles, disse Wilson, batendo-me fraternalmente nas costas. Vamos comemorar. Quando o avião da Aeroflot pousou no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, seria possivelmente 5 da tarde, devido à diferença de fusos horários. Tinha a sensação de passar para uma outra realidade, ou melhor, de uma realidade pouco consistente para a ficção. Aquele país, na minha cabeça, eram as histórias e personagens de Gogol e Dostoiévski, de Tolstói e de Chekhov. Aqui se somavam as figuras épicas de Lenin, Stalin e Trotsky, os poemas de Mayakovsky e as audácias pictóricas e plásticas de Malevich, Tatlin e Rodchenko. À medida que o avião se aproximava do solo, aumentava em mim a sensação de que eu descia não num país como os outros, mas numa outra dimensão da realidade, onde a tomada do Palácio de Inverno e a revolta do encouraçado Potemkin voltavam a ocorrer continuamente. O Instituto Marxista-Leninista, ou Escola do Partido, famoso por seu papel na formação de quadros para o movimento comunista internacional, ficava a poucas quadras da residência coletiva, o que permitia a Goulart fazer o percurso a pé. Não havia nada escrito na fachada ou na porta, mesmo porque, como soube mais tarde, o instituto era clandestino. Na verdade, comunistas vindos de todas as partes do mundo ali recebiam os ensinamentos considerados imprescindíveis à luta revolucionária. Falava-se entre aquelas paredes as mais diferentes línguas. Era realmente uma grande universidade para os comunistas de todo o mundo. Tinha um curso de 1 ano e tinha um curso de 2 anos. Alguns ficavam 2 anos. Primeiro, depois passou a ser 1 ano só, mas no caso do Goulart foi um curso especial que fizeram para ele, porque ele era Ferreira Goulart, porque foi pedido para ele. Ele só tomou conhecimento do que realmente estava fazendo ali na aula onde um instrutor explicou o funcionamento e o poder de fogo do fuzil Kalashnikov, de fabricação soviética. O instrutor desmontou as armas peça por peça e anunciou que mais tarde todos teriam a oportunidade de aprender a usá-las. Goulart indagou por que o tinham levado para um centro de instrução militar, quando a linha do Partido Comunista Brasileiro era pacífica e, por conseguinte, não visava a luta armada. É que, às vezes, independente da vontade dos comunistas, o adversário impõe a violência e nos obriga a pegar em armas. A primeira aula de metodologia do Capital deixou-me fascinado. O professor era um espanhol simpático,
de sobrenome Mancilha, que viera para Moscou muito jovem, por ocasião da Guerra Civil Espanhola, e ali permanecera. Mais tarde, contou-me que, após a Revolução Cubana, mandaram-no a Havana a fim de ensinar economia política a Fidel Castro e Che Guevara. Fidel era um aluno aplicado e estudioso. Guevara brilhante, confidenciou-me. Foi num desses intervalos de aula que me senti observado. Ergui a vista e me deparei com 2 olhos verdes oblíquos fitando-me. Estremeci. Era uma mulher jovem e muito bonita. Por que me olhava? Abaixei a vista e só vi um gole do café. Levantei o olhar de novo e a flagrei fitando-me. Ela pareceu se perturbar. Num rompante, pegou a bolsa, levantou-se e saiu. Depois que passou por mim, pude observá-la. Era alta, esguia e tinha os cabelos presos atrás por um coque. Duraram vários dias as manobras de aproximação. Cada vez mais eu me convencia de haver despertado nela algum interesse. A oportunidade surgiu quando a vi sentar-se à mesa de um casal brasileiro, Sérgio e Elza. Ainda na véspera, ela me vira almoçando com eles. Era o sinal verde para que eu me aproximasse. Esta é Heloína. Conhece? Não tive ainda o prazer. Meu nome é Cláudio. Ela fixou os olhos nos meus como se quisesse me hipnotizar. Eu lo conozco. De verlo por allá. Eu também já tinha visto você. Significa que nós somos invisíveis? Agora não tem jeito, disse-lhe eu brincando. Estamos só nós, um diante do outro. E o que vai fazer? Perguntou ela em espanhol. Vou assediá-la. Ela deu um gole no café e falou. Pois saiba que eu nasci em Sebastopol, a base militar inexpugnável do Mar Negro. Quer dizer que toda e qualquer investida contra você está condenada ao fracasso. Depende. De quê? Da correlação de forças, camarada. Passamos a nos encontrar às tardes de sexta-feira, depois das aulas. Em compensação, o resto da semana, e particularmente os fins de semana, quando não havia nada para fazer, sentia sua falta e mal resistia ao desejo de me tocar para sua casa. Nem mesmo podia telefonar-lhe, já que, por precaução, evitou me dar o número do seu telefone. Aqui nunca se sabe. Podem estar à escuta. A descoberta de uma relação como a nossa poderia ter consequências imprevisíveis para ela, como membro do aparelho clandestino do partido. Era um amor complicado nosso, feito de felicidade e aflição. Heloína me espera na calçada da estação Aeroporto, a mais próxima do instituto. Me segue como se não me conhecesse. Ficamos na plataforma a pouca distância um do outro. O trem veio, parou, ela entrou por uma porta, eu por outra. Tudo aquilo parecia um encantamento, mas um encantamento real. Ela estava ali diante de mim e me levava para sua casa. Ela desceu e eu a segui. Fomos andando de mãos dadas, não havia ninguém por ali. Ao chegarmos a um trecho mais escuro, ela parou e me beijou demoradamente na boca. Andamos mais um pouco até um banco de madeira, onde nos sentamos um do lado do outro. Então, ela tirou o gorro da cabeça, desfez o coque e deixou que os cabelos caíssem soltos sobre o seu rosto. Estão livres, como você pediu. Comecei a acariciar-lhe os cabelos, depois o rosto, e com extrema delicadeza, rocei meus lábios nos seus. Ela se entregou inteiramente. Abri-lhe o casaco e os botões do vestido, introduzi a mão pelo decote e encontrei o bico de seu seio. Ela gemeu de prazer, baixinho. Ficamos assim, nos acariciando e beijando, até que ela se ajoelhou na minha frente e abriu minha braguilha. Senti suas mãos delicadas segurar-me e, em seguida, a umidade cálida de sua boca que me levou ao êxtase. Depois que gozei, ela ainda me segurou e demorou, sugando-me. Finalmente se ergueu e lhe beijei a boca. Ela recompôs os cabelos, prendeu-os, repôs a boina na cabeça
e sorriu-me, encantadora. Heloína veio sentar-se bem à minha frente, naquela mesa comprida e barulhenta. Olhou-me fixamente para que eu percebesse sua intenção. Em seguida, pegou um biscoito roliço e introduziu lentamente na boca e o puxou para fora de novo, sem desviar os olhos de mim. Repetiu esse gesto uma e outra vez, o que me deixou excitado. Em resposta, tomei nas mãos um pêssego maduro que abri diante de minha boca e o lambi. Antes de colar meus lábios nele e sugar a polpa, lambuzando-me todo e seu caldo que escorria pelo meu queixo, ela se descontrolou e bateu com a xícara de chá na mesa, derramando. Logo pegou outro biscoito e introduziu na boca sem tirar os olhos de meus lábios colados no pêssego aberto e molhado, excitada, como se estivesse a ponto de gozar. No domingo, cheguei ao apartamento de Heloína por volta das 11 da manhã. Almoçaríamos e passaríamos juntos o resto do dia, conforme combináramos na noite anterior, quando nos amamos pela última vez. Nada de tristeza. Fiz um poema para você, disse eu. Está aí contigo? Me mostre. Tirei o poema do bolso e entreguei a ela. Mas não leia agora, tá? Ela se jogou sobre mim, me abraçou, segurei o choro. A noite avançava. Chegou um ponto em que já não tínhamos mais como evitar a única coisa que nos restava fazer, nos despedirmos. Mas nos faltava coragem, porque sabíamos que seria para sempre. O silêncio opressivo era a expressão de nosso impasse insuportável. Subitamente ela se levantou e saiu do quarto. Voltou com meu casaco e me disse: toma, vai embora. Coloquei o cachecol no pescoço, tomei o casaco das mãos e o vesti. Ela ajeitou-me o cachecol para me proteger a garganta. Está frio lá fora. É, deve estar. Ela me olhou nos olhos. Promete que vai voltar um dia. Eu volto, sim. Um dia eu volto. Está bem, agora vai. Sussurrou ela, beijando-me suavemente na boca. Como um autômato, desci os lances da escada e cheguei à rua. Ela apareceu na janela e gritou: começo agora a te esperar. Saí andando. Adiante me voltei e acenei para ela, que permanecia no mesmo lugar. Apertei o passo. Estou cada vez mais longe dela, pensei comigo. Como pode? Estou caminhando deliberadamente na direção contrária à minha felicidade. Quando você for embora, moça branca como a neve, me leve. Me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, moça de sonho e de neve, me leve no esquecimento. Através de nossa difícil correspondência, Teresa e eu havíamos concordado em nos encontrar em Paris numa data que foi finalmente definida na sua última carta. Fui a seu encontro num pequeno hotel na Rue du Collège, levando minha mala. A noite inteira ela me falou dos nossos filhos, dos nossos amigos, das ações de guerrilha, das prisões, tortura e assassinato de militantes de esquerda. Pelas palavras que usava e o modo como se referia às pessoas e aos fatos, percebi que ela havia mudado muito.
A comparação com Heloína tornava-se inevitável. Teresa percebeu. Você não gosta mais de mim. Por que você está dizendo isso? Eu sinto. Só voltaríamos a nos encontrar em Santiago do Chile, quase um ano mais tarde. Quando cheguei a Santiago, em maio de 1973, encontrei a cidade paralisada por uma greve de transportes, que só terminaria 5 meses mais tarde com a queda de Salvador Allende. Quando cheguei a Santiago, o outono fugia pelas alamedas, feito um ladrão. Latifúndios com nome de gente, famílias com nome de empresas, também fugiam, com dólares e dolores no coração. Quando cheguei a Santiago, em maio, em plena Revolução. Armênio, membro da direção do PCB, meu velho conhecido, estava no aeroporto para me receber. Levamos um Goulart para um restaurante, que ele estava com muita fome. Que ele chegou no restaurante, desmaiou de fome. E de tensão também, né? Foi um período muito duro para ele. O Armênio me chamou, sabia que eu conhecia o Goulart. Aí nós nos abraçamos, nos falamos. Eu tinha militado com o Goulart no chamado Comitê Cultural. Esse comitê era um comitê muito interessante. Tinha o Ferreira Goulart, tinha o Dias Gomes, o Leandro Conder, o Joaquim Pedro de Andrade, o Leon Hirschman. E eu fiquei como contato do Goulart em Santiago, né? Não foi preciso muito tempo para perceber que as tensões crescentes da sociedade chilena punham em risco o governo socialista. Todas as noites explodia uma bomba próxima ao nosso apartamento. Era a ação de uma organização terrorista chamada Pátria e Libertad, que já havia realizado vários atentados por todo o país e cuja atividade aumentava a cada dia. A situação no Chile era uma situação muito conflituosa. Havia sabotagens, enfrentamentos de rua, assalto às fábricas. Os grupos fascistas estavam cada vez mais afoitos. Teresa trouxe consigo apenas um de nossos filhos, Marcos, o mais moço. Embora estivesse informada sobre o que se passava no Chile, levei um susto quando cheguei a Santiago. Não imaginava que a situação fosse tão grave. Já era planejando a reunião da família, que seria a princípio em Santiago do Chile, não houvera morrido o Allende. Às vésperas do regresso de Teresa ao Brasil, tivemos uma longa conversa sobre a decisão que deveríamos adotar e concluímos que seria uma insensatez trazer a família para um país que se encontrava em estado de calamidade e sob ameaça de uma guerra civil. Queda de Allende. A luz da manhã era leitosa e não se via o leiteiro na esquina da Carlos Sampaio. Desci com 2 litros vazios, atravessei o conjunto residencial. Do outro lado da praça havia uma fila de gente comprando leite e à minha frente uma senhora se dirigia também para lá. Pensei em bancar o cavalheiro, mas o leite era pouco. Deixei-a para trás sem saber que daquele leite não haveria de beber. Escondi meus escassos dólares sob a palmilha do sapato, pus numa sacola escova e pasta de dentes e saí para participar da resistência, mas na primeira esquina havia, numa banca de jornais, uma fila. Ouvia-se longe uma traquear das metralhadoras, aviões sobrevoavam La Moneda, o mundo desabava e ainda assim entrei na fila para comprar cigarros. Cheguei à Vila Olímpica. De uma esquina, soldados atiravam contra uma fábrica que resistia. Enquanto entre os soldados e a fábrica, num terreno baldio, um grupo de rapazes jogava futebol. Quando os soldados atiravam, eles se abaixavam e quando o tiroteio cessava, voltavam a jogar. Estas fueron sus últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Neste momento, o rádio anunciou a transmissão de um novo boletim militar. Segundo ele, as Forças Armadas haviam ocupado o Palácio da Moneda e o presidente Allende se suicidara. Era o golpe de misericórdia em qualquer esperança de reverter a situação. É claro, ele foi assassinado. Essa instabilidade é própria da situação mesmo que a gente vivia naquela época. Era a ditadura em tudo quanto é canto, o governo sendo derrubado, o imperialismo tomando conta de tudo e minando tudo. Então era uma insegurança completa. Allende, em tua cidade, ouço cantar esta manhã os passarinhos de primavera que chega, mas tu, amigo, já não os podes escutar. Em minha porta, os fascistas pintaram uma cruz de advertência e tu, amigo, já não a podes apagar. No horizonte, gorjeiam esta manhã as metralhadoras da tirania que chega para nos matar. E tu, amigo, já nem as pode escutar. A poeira não assentava. Ao sair do apartamento, Goulart descobre que sua porta tinha sido pichada. Ao lado de uma cruz gamada, escreveram "Fora terrorista". Tratou imediatamente de apagar a pichação e colar na porta um pedaço de cartolina onde escreveu "José Ribamar Ferreira, corresponsal estrangeiro, Colégio de Periodistas de Chile, inscrição 675417. Às 6 da manhã, eu acordei com o suar da campainha da porta. Quem podia ser? 4 homens armados de fuzil avançaram sobre mim, encurralando-me contra a parede. Um deles me revistou, enquanto os outros percorriam a casa vasculhando os aposentos. Ficaram ali até as 8 e pouco, quando o policial que comandava a operação ligou para o Colégio de Periodistas. Disse-me ele, o documento é verdadeiro. Você é muito esperto, mas nós vamos voltar e vamos pegar você. Quando se foram, invadiu-me uma sensação de alívio, como se tivesse escapado deles para sempre. E comecei a refazer minhas malas com a pressa de quem vai embarcar dentro de algumas horas. O aeroporto estava policiado por soldados com farda de campanha e metralhadoras em punho. Fui à lanchonete e pedi café e sanduíche. Um oficial jovem parou a certa distância e ficou me observando. Fingi que não o percebia. O relógio marcava 8 horas. Teria ainda 5 de horas de suspense até tomar o avião. Fui o último a entrar. Busquei uma poltrona qualquer e me joguei nela, exaurido. O avião alcançou a cabeceira da pista, acelerou no máximo as turbinas e iniciou a decolagem. Fiquei atento até sentir que suas rodas deixavam o solo chileno. Agora eu estava em pleno ar, fora do alcance do inimigo. E à medida que o avião subiu, fui mansamente afundando no sono. Uma semana, por volta de uma semana, 7, 8 dias, até quando ele foi embora. E o zelador
toda hora me procurava, o senhor Amaral, quem são os seus hóspedes? São os seus hóspedes, eu preciso ter a relação dos seus hóspedes aqui comigo, porque eu estou sabendo que tem um casal que mora aí com o senhor. Eu falei, sim, é um casal de meus amigos, minhas visitas, e não interessa mais ninguém. São meus visitantes e eu não vou lhe dar nenhuma referência de quem são, porque não é da sua conta. Naquela noite decidimos ir ver a peça do Antunes no Teatro de Arena. Era minha última noite ali e eu estava convenientemente disfarçado. Entramos depois que a luz apagou e sentamos na última fila. Fim do espetáculo, antes que a luz acendesse, deixamos a plateia, mas ao chegarmos à sala de espera, deparamos-nos com Antunes, que havia sido avisado de minha presença, não sei por quem. Levei um susto, mas sorri. Ele me abraçou. No domingo, ao amanhecer, saí do Rio. Renato veio me apanhar num carrão quase de luxo, que me chamou a atenção. Esse carro do partido? Carro de rico, a polícia não para na estrada. Eu tinha um Dodge Dart, então. Ele estranhou, isso é um carrão. Eu falei, pois é, isso é carro de rico, então a polícia para menos, né? Tem mais respeito. Pronto, foi isso. Aí, em São Paulo, eu entreguei para o pessoal de segurança do partido que o levou para fora. Minha atenção tinha outras razões. O afastamento da família. Passou comovido. A gente não devia ter vindo. Foi tolice minha. Seguiram por uma rua escura, caminhando apressadamente. De súbito, alguém se coloca diante dele e o detém. Goulart, você por aqui? Era o Vilas Boas Correia, jornalista, seu colega de redação. Murmurou qualquer coisa, bateu fraternalmente em seu ombro e se afastou rápido. Puxou Teresa pela mão. Na esquina pegaram um táxi. Não há dúvida. Eu tenho mesmo que sair do Brasil, disse Goulart. E mamãe, inclusive, me contou, né, uma história que ela foi levá-la à rodoviária de São Paulo, só até ali que eles estiveram juntos, né? E aí dali ele pegou um ônibus e que tocava Bésame Mucho, como se fuera esta noite, a última vez. Ademir. Teresa foi ao meu encontro em São Paulo. No início da manhã, chegava ao apartamento de Antônio Henrique Amaral, pintor amigo, mas que não se metia em política. O Goulart me procurou e disse que estava querendo passar em São Paulo, que ele ia sair para Buenos Aires. Então, se eu poderia acolhê-lo alguns dias. E aí ele ficou lá, ele e a Teresa ficaram lá no apartamento e não saíam, não podiam se mostrar. Eles entraram de noite e ficaram lá, se instalaram e ficamos convivendo. Eu acredito que mais ou menos... Dos amigos. O rumo imprevisível que minha vida estava tomando. Aqueles primeiros 10 meses de clandestinidade me ensinaram que o mais certo era apostar no pior. Goulart.